Olá, o episódio de hoje, sobre as mulheres que foram importantes para o propósito de Cristo, nós falaremos sobre a Raabe. A Raabe era uma prostituta que morava em Jericó. E depois dos 40 anos que o povo de Israel ficou peregrinando sobre o deserto, o Senhor, através de Josué, ordenou que eles atravessassem o Rio Jordão. E então a primeira cidade que ele ordenou que fosse destruída foi Jericó. Você já deve saber sobre essa história, que ela é bem conhecida, sobre as muralhas de Jericó que foram destruídas através das voltas que o povo de Israel deu durante 6 dias e as 7 voltas que o povo deu no 7º dia em que a trombeta foi tocada e as muralhas ruíram através dos gritos do povo. E então eles entraram em Jericó e destruíram toda a cidade, mas pouparam a vida desta mulher, e hoje nós vamos entender por quê. Pouco antes deles rodearem a cidade, segundo a ordenança do Senhor, a cidade foi espionada por 2 homens. E quando eles estavam ali, eles ficaram numa estalagem, que era justamente a estalagem de Raabe, que era uma prostituta. E por ser uma prostituta da cidade, ela tinha relacionamento com os homens daquele lugar, tanto homens influentes como homens simples. E quando tiveram a notícia de que aqueles 2 homens israelenses estavam por ali, Raabe recebeu uma ordenança de que ela deveria expulsar, mandá-los embora, porque eles eram espiões. E então ela escondeu esses 2 homens e somente disse para aqueles que estavam perseguindo esses 2 espiões de que eles já tinham ido embora. Ela não sabia de que povo eles eram. Mas, na verdade, ela estava escondendo eles e ela dá uma resposta para esses 2 espiões que é bem interessante. Ela reconhece a soberania do Deus de Israel. E eu vou ler aqui para vocês em Josué, no capítulo 2, nos versículos 8 em diante. Os 2 homens ainda não tinham se deitado quando ela retornou ao telhado e lhes falou: Eu sei que o Senhor deu a vocês esta terra. O temor de vocês nos tem abatido a todos nós. Todos nesta terra estão amedrontados por causa de vocês. Nós ouvimos como o Senhor secou as águas do mar de Suf diante de vocês quando deixaram o Egito. O mar de Suf é o mar vermelho. E o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus do outro lado do Jordão, e que vocês os destruíram completamente. Tão logo ouvimos isso, nosso coração desanimou. Por causa de vocês, todos estão em estado de depressão, por causa do Senhor, o seu Deus. Ele é Deus acima no céu e embaixo na terra. Então, por favor, jurem-me pelo Senhor que uma vez que eu fui bondosa para com vocês, também serão bondosos para com a família dos meus pais. Deem-me alguma evidência de sua boa fé, de que vocês pouparão a vida do meu pai, de minha mãe, de meu irmão e minhas irmãs, e tudo quanto for deles, de maneira que não sejamos mortos. Os homens lhe garantiram: nossa vida certamente vale tanto quanto a de vocês, desde que não traiam a nossa missão. Dessa maneira, quando o Senhor nos der a terra, nós os trataremos de forma bondosa e de boa fé. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, uma vez que sua casa fazia parte do muro da cidade. Na verdade, era construída sobre ele. Ela lhes disse: sigam em direção às montanhas, assim os perseguidores não colocarão as mãos em vocês, e escondam-se ali por 3 dias até que os perseguidores tenham retornado. Depois disso, vocês poderão prosseguir em seu caminho. Os homens disseram a Raabe: nós não seremos considerados culpados de violação do juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este pedaço de corda escalarte na janela pela qual nos fez descer. Ajunte todos na sua casa, seu pai, mãe, irmãos e toda a casa dos seus pais. Se alguém sair das portas de sua casa para a rua, será responsável por seu sangue, caso alguém lance na mão sobre ele. Entretanto, se você disser uma palavra acerca do que empreendemos, estaremos livres do juramento que nos fez jurar. Segundo suas palavras, que assim seja, disse ela, e os despediu. Quando eles se foram, ela atou a corda escalarte à janela.
Eles partiram e chegaram às montanhas. Ali ficaram por 3 dias até que os perseguidores tivessem retornado. Os perseguidores procuraram por eles por todo o caminho, mas não os acharam. Então os 2 homens retornaram. Descendo das montanhas, eles cruzaram o rio e voltaram a Josué, o filho de Num, e relataram a ele todas as coisas que lhes tinham acontecido, e disseram a Josué: verdadeiramente o Senhor nos tem dado toda a terra. Todos na terra estão atemorizados com a nossa chegada. Então Raabe, ela, apesar de ser prostituta, apesar dela viver na terra de estrangeiros que não conheciam o Senhor e que temiam o povo de Israel, ela na verdade temeu o Deus de Israel. Ela reconheceu a grandeza do Senhor, como ela mesma fala com a sua própria boca. Versículo 11. Ele é Deus acima no céu e embaixo na terra. E então ela pede pela misericórdia e para que eles ajam com bondade com ela e a casa dos seus pais. E quando as muralhas são derrubadas, somente o espaço onde estava a casa dela é construído na muralha, que tinha aquele tecido de escarlate pendurado, é que foi poupado, e toda a família dela foi poupada, e ela habitou com Israel durante todos os anos. Inclusive, quando nós temos esse relato na palavra, capítulo 6, no versículo 25. No entanto, Josué poupou Raabe, a prostituta, toda a sua família e tudo quanto ela possuía. E ela habitou em Israel desde então até os dias de hoje, pois ela escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espionar Jericó. O interessante é que essa expressão até os dias de hoje significa que ela teve uma posteridade ali na terra de Israel. E a gente vai ver essa confirmação no capítulo 1 de Mateus, quando relata a genealogia de Jesus, de que ela era mãe de Boaz. Ali a gente vê Salmão na linhagem de Davi e Raabe como a mãe de Boaz, que se casou com Salmão, então ela perpetuou a geração dela e Deus a inseriu na linhagem messiânica. Então a história dela é para a eternidade. Uma mulher estrangeira que agiu com bondade e misericórdia e por crer no Senhor, Deus de Israel, acabou sendo incluída na linhagem messiânica. Aqui a gente vê com a palavra que os 2 espias falaram para Raabe de que Deus ele se importa com toda a vida que reconhece Ele como Deus, Criador dos céus e da terra, e que reconhece o seu Filho, alcançará o direito de salvação, e a justificação pela fé nos dá salvação. Não importa se somos judeus, se temos aliança através do pai Abraão pelo sangue, ou se nós temos essa aliança através da nossa fé, a mesma fé que justificou Abraão para receber a promessa do Senhor. Então essa é a história de hoje, espero que ela tenha te ensinado muito e que se você ainda não entregou sua vida para Jesus, entregue, confesse Ele como Senhor e Salvador da sua vida, reconheça a soberania de Deus e do seu plano de salvação, para que você também seja enxertado no povo de Israel e receba todas as promessas que o Senhor tem preparado para todos aqueles que creem e receba a vida eterna, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Nos vemos no próximo episódio.